Fala galera, bem-vindos ao canal do Cliffs Designer. Eu sou o Cliffs e hoje vamos estar adentrando um pouco no Behance. Faz um tempinho que eu estou reestruturando o Behance, o meu Behance pessoal, beleza? Eu tinha largado ele um pouco de mão, ele estava com os projetos muito antigos, então eu estou reformulando ele com os projetos novos. E eu resolvi trazer esse vídeo para vocês, mas porque acredito que muitos de vocês ficam meio perdidos na hora de criar o artboard de vocês no Behance, e eu vou demonstrar para vocês como eu faço o meu pessoalmente, beleza? A gente vai estar utilizando nesse vídeo aqui o Photoshop e também, claro que o Behance, mas também o Premiere Pro, porque como vocês vão estar vendo aí, a minha paginazinha lá no finalzinho, eu coloco um gifzinho que ele fica passando todas as partes da arte mais num zoomzinho. Isso é bem legal. Beleza, eu vou demonstrar para vocês todo o meu processo, inclusive alguma parte do meu processo que eu utilizo até para mostrar no próprio Instagram. Beleza, mas se você está totalmente confuso, lembre que o Cliffs tem o seu próprio curso para você que quer ser um designer de estampa, quer ser um designer de estampa streetwear também. A gente tem aqui explicando todo passo a passo, inclusive você tem direito a todos os produtos do Cliffs, beleza? Bem, vamos começar aqui adentrando direto no Behance. E eu vou dar uma passadinha aqui mais ou menos, e se vocês perceberem, às vezes para muitos de vocês, o mais difícil às vezes é deixar um pouco ornado essa parte aqui do texto, separar as coisas, deixar tudo juntinho dessa forma, beleza? E até mesmo esse gifzinho que para vocês é uma dor de cabeça, né? Bem, fácil, galera. Vou começar explicando para vocês o próprio Behance, para a gente não ter um choque de realidade na hora da gente partir pro Photoshop até mesmo pro Premiere Pro. Enfim, eu tenho alguns rascunhos aqui que são até meus antigos projetos. Eu vou só abrir esse aqui pra gente dar uma olhada, porque a gente vai estar trabalhando nele. Esse daqui até que tá vazio. Deixa eu abrir outro, eu vou abrir um zerado. Eu vou até excluir esse projeto aqui. Eu vou abrir esse projeto aqui antigo, meu, por exemplo, porque vocês vão perceber, claro que muita coisa melhorou, mas para muitos de vocês, vocês não sabem fazer essa ornamentação de uma layer para outra. Você tem duas formas de você fazer isso. Ou você faz dessa forma que eu fiz, que seria você criar do tamanho certinho dessa imagem, e aí você vem aqui nessa setinha, aumenta ela 100%. Beleza, vocês vão perceber, se a gente diminuir aqui, essa parte aqui vai cortar. Então a gente teria que diminuir aqui também na setinha para ficar um pouco mais ornado. Mas vocês podem fazer dessa forma e no Photoshop criar 100% do projeto, ou vocês podem dividir isso em grades, que é o que eu faço recentemente. Eu boto uma cor de background preto atrás e eu vou trabalhando isso. Bem, vamos criar uma aqui do zero para vocês verem, para vocês perceberem, né, como tudo acontece, porque nada adianta eu ficar falando se eu não demonstrar para vocês. Beleza, vamos aqui no projeto. E aqui a gente tem um projeto zerado. Beleza, o que eu costumo fazer aqui no meu projeto zerado do próprio Behance? Beleza, eu venho aqui no meu estilo, eu venho aqui no espaçamento, eu zero tudo e boto a minha cor totalmente pro preto. Agora, o que o Cliffs faz, né? Eu tenho um projeto que eu faço aqui, que eu já fiz, né? Que eu fiz até inclusive pro curso, que eu resolvi reutilizar para o meu próprio Behance, que foi esse vídeo aqui que eu fiz da logo do Cliffs girando. Vocês podem fazer também com vocês, mas o que eu fiz aqui? Eu criei, entre aspas, um GIF, que seria esse GIF grande, assim. E aí, o que eu resolvi fazer? Depois de alguns testes de tamanho no próprio Behance, eu vim aqui em vídeo e áudio, cliquei e trouxe ele para cá. E aí eu consegui trazer esse vídeo totalmente incrível que dá um tchan para minha logo. E aí o legal disso é que ele pode ser redimensionado ou não, né? Beleza? Se vocês perceberem, é exatamente o que eu estou botando em todos os meus projetos do Behance, exatamente do mesmo tamanho. Porque se vocês verem, né? Aqui a gente vai conseguir ver muito, eu vou ter que abrir outro, né? Pera aí. Pra gente dar uma comparada. Se vocês perceberem, fica bem legal lá em cima.
Aí você vai me perguntar, Cliffs, mas depois disso, se a gente vir aqui, logo abaixozinho desse azulzinho, vir aqui abaixo e clicar em texto, por exemplo, a gente escrever qualquer coisa aqui, ele fica colado. Olha lá, ele fica logo colado aqui embaixo. Diferente dos outros que você anda fazendo, né? Que às vezes você bota você separa, né? Aqui a gente vai ter que dar uma... Eu vou editar aqui para mostrar para vocês. Aqui eu acho que aqui eu não botei. Mas eu botei embaixo. Deixa eu ver aqui nos outros. Que se eu não botei nesse, eu vou ter que editar. Esse daqui eu botei. Bem, o que eu faço para fazer esse espaço do texto com esse espaço daqui? Não tem uma forma no Behance de você criar espaçamento entre as grades, sem que você coloque alguma imagem ou algum elemento. Ele funciona como se fosse uma grade do Elementor, etc. Para quem já mexeu no Elementor, tá muito familiarizado. A parada que eu faço é o seguinte, eu venho aqui no meio, beleza? Aqui no meio, eu vou até pegar essa aqui, eu vou copiar para cá, só pra gente ter um zerado, beleza? Eu venho aqui no meio dele, e se você perceber, se você ficar passando aqui, uma hora ele vai te dar essa caixinha de novo. Então você vem aqui em inserir mídia, e aqui, galera, o que eu fiz? Eu criei um espaçamento só em preto, uma linha em preto. E se a gente adicionar, olha lá. Ele faz o espaçamento pra gente. Exatamente o que eu fiz nos meus outros layers. Inclusive, eu vou editar aqui esse aqui, da serpente, que eu acabei de postar. Isso daqui foi uma arte que eu fiz por um cliente. E aí eu acabei tendo essa nova ideia e adicionei. Mas a oficial que eu fiz para um cliente foi essa daqui. O que a gente vai estar fazendo sempre? Como eu fiz para as outras artes, a gente vai estar adicionando dois. Ó. Se vocês perceberem, vamos editar esse aqui para vocês darem uma olhada. Se vocês perceberem, eu vou estar sempre botando essa linha preta aqui em dois aqui em cima, para a gente poder fazer esse espaçamento sem que a gente tenha que ficar ligando toda hora para o estilo. Porque uma vez que você bota o estilo aqui, ele adiciona esse espaçamento em todas as suas layers. E às vezes a gente não quer, às vezes a gente quer deixar coladinho assim. Beleza? Então uma forma de vocês fazerem esse espaçamento é assim. E aí o que eu faço, né? Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o tamanho. Vamos vir aqui em mais opções, vamos em propriedades. E o tamanho desse peito aqui, detalhes, olha lá, 1920 por 50 pixels, né? E aí, adicionando essa... Se a gente abrir até aqui, vocês vão ver que ele é uma linha em preto, né? De 000 que vai ornar com o estilo que a gente tem aqui. E aí a gente consegue fazer dessa forma. Eu vou subir aqui porque eu vou adicionar aqui, né? Isso. Eu vou adicionar dois aqui que eu não tinha adicionado. Até bobeei, porque eu criei esse post ontem. Você que acompanha a gente no Instagram, vocês vão dar uma olhada lá que tá praticamente lá. E aí a gente deixa esses doisinhos aqui para ficar ornando 100% com os outros projetos. Beleza? Vamos voltar lá no nosso projeto. Que ele tá assim. Bem, beleza. Ele tá assim. E olha que ele tá um pouco bagunçado, né? Por quê? Vocês vão perceber, cara, Cliff, mas o seu texto tá totalmente diferente. Galera, o Behance ele tem alguns probleminhas na hora de fazer esse texto aqui. Então, o que eu gosto de fazer? Crie o seu texto primeiro antes de criar a legenda. Por exemplo, isso aqui vai ser o nosso título, né? Então, o que a gente vai botar aqui? Exatamente o que eu faço de lá. Vou ter que dar uma olhada, porque se eu não me engano, o que eu faço aqui? Eu boto o texto para parágrafo e o texto para legenda. Então vamos lá. Vamos botar aqui o texto aqui. Vamos clicar em negrito. Beleza? E vamos trocar a cor dele, que ele tá com esse cinza mais escuro e eu quero botar ele um pouco num cinza mais claro. Pronto. Beleza. E agora a gente dá um Ctrl V aqui só para botar o texto. Mas o texto a gente vai botar para a legenda. E olha só a diferença. Olha só a diferença. Ficou muito mais bonito com poucos toques. Beleza. E aí vocês vão repetir esse processo ao longo do artboard, né? Por exemplo, vamos adicionar outra linha preta. Beleza? A gente já tem as nossas duas linhas pretas aqui. Acho que até tem mais, né?
Vou apagar uma delas. Não, não apaguei não, tá certo. Agora vocês vão me perguntar, Cliff, como você faz para botar aquela grade de elementos? Vem aqui, ó. Adicionar e criar grade. A grade, você não precisa ligar para, entre aspas, ficar botando uma em cima da outra. Você pode exportar 100% das fotos que você quer mostrar. Por exemplo, eu quero mostrar essa do Frankenstein, essa do Swamp, essa do Drácula, essa do Werewolf. Mandei. Olha lá. Ele já faz esse trabalho para você, de botar uma do lado da outra. Bem legal, né, galera? Bem legal. E aí, se você quiser, eu quero mudar essa ordem, a gente pode vir aqui, ó, reordenar projeto, abrir a grade, ó, ou botar lá para cima, ou botar lá para baixo. Olha lá. Beleza. Mas leve em consideração o seguinte. Se você for editar a grade, você pode trocar uma de um lado para outra. Olha lá. Conseguiram perceber? É bem intuitivo, galera. O Behance é bem intuitivo, mas para alguns tem sim uma dor de cabecinha. Por exemplo, vamos clicar aqui, vamos clicar em reordenar de novo. Vocês vão perceber que aqui é todo o nosso projeto. Então, aqui eu já fiz uma bobeirinha, porque esses dois aqui tem que estar aqui. E olha que vocês vão perceber que está faltando uma imagem lá em cima. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar esse preto aqui para cima. Vamos salvar a nova ordem. E aqui embaixo a gente vai adicionar um novo preto. Sempre vai nesse reordenar projeto para vocês verem se tá o pretinho certo, se tá tudo tranquilo, beleza? E aqui embaixo a gente vai fechar com dois artes. Caraca, Cliff! Foi um embaixo do outro. Você esqueceu o seguinte. Você esqueceu de criar grade. Entendeu? Então, sempre dê uma olhada. Vamos excluir esse aqui. Vamos excluir esse aqui. Sempre dê uma olhada se você está clicando em grade. Que só a grade vai te trazer esses elementos juntos desta forma aqui. E o legal que às vezes do tamanho dela, quanto maior o número de elementos, ele vai comprimir para vocês. Quanto maior, ele vai botar mais ou menos do tamanho da imagem de vocês. Show de bola? Esses dois tamanhos que eu estou utilizando aqui são os tamanhos do próprio Instagram. Beleza? Se eu não me engano, eu vou até pesquisar aqui. É o novo tamanho do Instagram, que seria esse... que agora é 1400 por alguma coisa. O Instagram mudou, beleza, galera? É 1080 por 1440. Esse novo tamanho. É o tamanho que eu estou utilizando, inclusive, para fazer as novas postagens do Instagram. Então, vai estar faltando aqui a única coisa que é lá embaixo, que é o nosso famoso... Vamos clicar aqui em vídeo e vamos em sequência 1, que é o nosso famoso GIF. Aí vocês vão me perguntar, caraca, Cliff, como você faz esse GIF? Agora a gente vai partir lá para o Premiere Pro. E se vocês perceberem, a gente conseguiu copiar certinho, mais ou menos, o que eu faço pro meu Behance. Não tem muita dor de cabeça, é bem legal, só tem essa nuancezinha que eu faço para fazer esse espaçamento sem ter que vir aqui em estilos e ter que ter essa dor de cabeça. Vocês sempre podem aqui diminuir, né, tudo aqui para deixar dessa forma aqui também. Eu gosto de deixar um pouquinho grande assim, né, com todas as bordas. Para mim é legal, mas também fica legal assim se vocês quiserem dar uma comprimida da forma de vocês. Show de bola, galera! Bem, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui e abrir o nosso Premiere Pro, para começo de conversa. E no nosso Premiere Pro, o que eu faço aqui para criar bem rapidinho? Foi o que eu fiz para criar bem rapidinho, não sei se é a maneira 100% correta, é a maneira que eu faço para fazer as coisas um pouquinho mais rápido, né? Vem aqui, New Project, Cliffs, GIFs, eu salvo na minha área de trabalho mesmo, beleza? Aqui eu dou um skip e aqui que a mágica começa a acontecer. O de vocês vai estar um pouquinho bagunçado, mas entre aspas o que vocês precisam aqui é sua aba de projetos, sua timeline e também o seu Effect Control. Se tudo estiver sumido, vai aqui em Window que você vai achar tudo aqui. Bem, vamos fazer o seguinte. O que eu gosto de fazer, primeiramente, né? A gente vai estar arrastando para cá, para o nosso projeto, beleza?
qualquer imagem que vocês queiram fazer, beleza? O que o Cliff faz? Eu pego a imagem que eu quero criar, por exemplo, vamos aqui no Behance. Eu quero criar esse monstro aqui. Eu vou arrastar para a área de projetos. Arrastou para a área de projetos, arrasta aqui para cá. Ele já vai criar o tamanho da arte de vocês. Ou vocês podem fazer o seguinte, vocês vão perceber que ele criou esse B2 aqui, só que é um B2 de sequência, não é um B2 de projeto. Eu vou até me tirar aqui da câmera, porque vocês não devem estar vendo muita coisa. Vou me tirar aqui rapidinho. Olha lá, perfeito. Quando a gente arrasta para cá, por exemplo, a nossa imagem, ela vai ficar aqui na aba de projetos, mas a gente pode arrastar para cá, ela vai criar uma aba de sequência, que é aqui que a gente vai dar play e vai rodar tudo. Mas nada está acontecendo, Cliff. Se a gente quer fazer um GIF, calma que vai acontecer. A gente vai apagar aqui. E uma outra forma da gente criar isso, a gente vira aqui, ó, New Item. Por exemplo, Black Video. E aqui a gente pode estar criando o tamanho da nossa arte que a gente quer para criar o GIFzinho do Behance. Eu vou vir aqui numa sequência que eu já tenho de um GIF aqui, só para ver o tamanho dele de novo, que é 1920 por 300. Então eu vou botar aqui, ó, 1920 por 300. Vou dar um OK e olha lá, a gente já tem aqui o nosso GIFzinho aqui aconteceu. Nada está acontecendo, claro, porque a gente não recortou tudo certinho. Dito isso, galerinha do mal, o que eu vou fazer? Eu vou só fechar esse aqui, rapidinho, e vou abrir o que eu já tenho pronto, que eu já expliquei para vocês todo o processo de criação, beleza? Do nosso Premiere Pro. Vou dar um OKzinho aqui, vou dar uma cancelada, porque ele está me avisando, esse aviso aqui, ele está me avisando que a sequência que eu tenho aqui no meu grupo, ela não foi achada no computador, por exemplo. Essa daqui. O que a gente vai estar fazendo aqui? Beleza? Vocês vão estar com um videozinho de vocês aqui, aquela abinha preta que a gente criou. Não estão? Nós vamos arrastar ou as artes todas que vocês têm aí que vocês querem fazer esse GIF, ou uma arte apenas. Eu vou arrastar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, por exemplo, essa daqui do Akon. Arrastei para o meu projeto. Eu vou jogar ela em cima da minha área pretinha. Que no de vocês, ela vai estar exatamente assim. Ó. Beleza? Vocês vão perceber o seguinte. Que aqui a gente já tem a nossa imagem recortada. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar, vou dar um Ctrl Z aqui, entre aspas, quando a gente vem aqui na sequência, 5 segundinhos ou milissegundinhos aqui, ó, de separação entre um corte e outro. Então, o que vocês vão fazer? Né? Nós vamos vir aqui na arte de vocês, pegar os 5 segundos e recortar. Pegar uns 10 segundos e recortar, pegar mais 10 segundos, pegar mais 5, né, na verdade, e vai fazendo isso até a gente chegar a 1 minuto. Beleza? Agora, a gente vai dar play e nada vai estar acontecendo. Mas por quê? Porque a gente não modificou aonde está cada local da imagem. Por exemplo, essa imagem aqui, se a gente vir aqui no Effect Control, ela tem a posição dela. Vamos para a segunda? Vamos pegar essa posição aqui e vamos jogar para baixo, para aqui bem na cara do Akon. Vamos na próxima e vamos jogar essa daqui lá para baixo, por exemplo, aqui no cinto do Akon. Essa daqui eu já quero mostrar, por exemplo, um pouco da logo. Vou dar um scale também, ó, para dar uma olhada bem na textura. E essa última aqui, eu vou dar um zoom ali no relógio dele, por exemplo, né? Vamos dar um play agora para ver como ficou? Legal, né? E isso fica mais legal quando a gente vem aqui em Export. Sequência GIF é o nome. E bota aqui para formato Animated GIF. Se a gente vir aqui em exportar, ele já exportou, claro, um GIF bem rapidinho. Vamos abrir ele aqui. Olha lá. E esse vídeo já pode ser posto lá embaixo da sua timeline. Show! Agora, com o nosso GIFzinho pronto, eu vou fechar aqui, que agora você já aprendeu tudo. Eu vou apagar esses dois aqui.
e vou abrir com vocês o que eu utilizo para fazer o meu carrossel lá do próprio Behance ou até mesmo o carrossel do Instagram. Vamos clicar aqui em carrossel preto atualizado. Vamos abrir aqui. O que eu falo sempre para vocês, né? Eu falo sempre para vocês para trabalhar com artboards, né? Por quê? Na hora da gente criar carrosséis fica bem mais fácil. E a gente pode simplesmente só replicar o efeito. Aqui a gente tem vários George Straits, né? Eu vou apagar alguns artboards e nesse artboard tem algumas coisas acontecendo. Eu tenho um skin de paper, né, para fazer esse efeito aqui. Eu tenho um skin de Scam também, né, que eu dou uma mesclada utilizando o screen nos dois, né. Se vocês querem saber como isso funciona e como utilizar 100% dos nossos blend modes no curso do Cliffs, a gente tem tudo isso lá. E aqui temos a nossa arte. Cliffs, mas deixa eu te perguntar um negócio. Qual o tamanho que você utiliza para o Instagram? Está aqui, meu gafanhoto, aqui embaixo, ó. Deixa eu tirar aqui o meu grupo. Está aqui, ó. 2.796 por 2.840. Claro que a gente está sempre trabalhando com 300 dpi. E como eu faço para manter a qualidade? Galera, eu venho aqui em File, eu venho aqui em Save Copy, JPEG, área de trabalho, e eu venho aqui em 1. E eu salvo tudo aqui em máximo. Essas configurações que o Cliffs utiliza para mandar para o Instagram dele. Olha lá, e aqui a gente tem. Depois eu mando para o Drive e baixo pelo celular, claro, para mandar para o Instagram. E por que eu utilizo artboards? Porque se a gente vir aqui em artboard, Ctrl+C, Ctrl+V, olha lá. Ctrl+C, Ctrl+V. Olha lá. E essas linhazinhas que o Cliffs utiliza, vocês podem estar criando aqui, ó. Deixa eu ver, View, Rules, acho que é Guides, New Guide Layout, é exatamente essa daqui, só que acho que essas rules está em 2. Beleza. Acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada. Mais ou menos isso aqui. Vocês podem estar criando 100% de vocês. Eu acho que o Cliffs... Deixa eu dar um Clear Layout aqui. Clear Guides, beleza. Vamos em Guides, New Guide Layout. E aqui a gente pode estar criando aqui. Margem, eu vou botar 10. Não. 20. Não. 40. Eu acho que eu botei 40 de cada lado. Eu teria que até confirmar depois no oficial 50. Por que a gente faz esse aqui dos guides, né? Por que o Cliffs bota? Pra gente ter certinho aqui para não queimar a margem do Instagram. Eu gosto de deixar isso aqui. Beleza? Se a gente fechar isso aqui e abrir outro de novo, né? A gente vai perceber que ele tem essas guides, olha lá. Mas pra gente não ter não queimar a borda do Instagram. Eu gosto de utilizar assim. Mas é bem legal. E por isso que o Cliffs utiliza desta forma. Uma outra parada legal é o seguinte. Às vezes vocês querem importar a arte de vocês para cá. O que é legal da gente fazer, né? E o que eu faço, né? Por exemplo, a gente tem aqui um artboard, a gente terminou nossa arte, ela tá transparente, perfeito. O que eu gosto de fazer? Eu salvo da mesma forma em PNG, por exemplo, large file. Aí a gente vai abrir, deixa eu botar aqui o preto, beleza. Aí a gente vai abrir aqui o nosso Canva para mandar para o Photoshop. Cliffs, mas e a imagem? A gente vem lá, área de trabalho, vai pegar ela aqui e já vai arrastar ela para cá. Olha que legal. O legal de salvar dessa forma é que ele já salva o tamanho exato. Ele fica como uma espécie de objeto inteligente. E aí ele já vem aqui numa qualidade muito boa. Beleza. Show de bola? Galera,
esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a melhorar o Behance de vocês, a melhorar a arte de vocês, a postagem no Instagram, beleza? Um beijão no Cliff, tamo junto. Shattered visions hold me still.